O Rodrigo ficou provocando. O Rodrigo é mestre em provocar e o Luiz Henrique é menino, hein? Aí o Luan dá uma bronca, fim de primeiro tempo. 0 a 0 Vasco e Botafogo. Esse é o Campeonato Carioca, os dois melhores times se enfrentando na rodada. Por enquanto, tudo igual. Vasco 0, Botafogo também 0. Marcos Carvalho e Guido Nunes estão esperando a saída dos jogadores. Riasco está saindo aqui, atender a gente aqui na linha de fundo. Riasco, as principais chances do Vasco saíram nos seus pés, né? Você está se sentindo mais à vontade nessa temporada? Contento por esse grande desempenho, por o trabalho que venimos fazendo. Bom, aí estuve perto do gol, mas hay que seguir trabalhando no segundo tempo para procurar fazer gol e tratar de ter os 3 pontos. Depois daquela pancada com o Jefferson ali, como você está fisicamente? Bem. Foi aqui aí uma pancada na cabeça dos dois. Afortunadamente não foi nada fora do comum para mim. Bom, a seguir trabalhando para o segundo tempo. Legal. Obrigado a participação do jogador do Vasco, dizendo que está até agora bem na partida. Guido? Aqui com o Ribamar, que teve a melhor chance do Botafogo, né, Ribamar? Num clássico, que sensação te dá aí acabar perdendo aquele gol? Pô, eu não esperava aquele lance, mas eu acreditei no lance, mas eu não pude concluir em gol, mas vai ter outra oportunidade, eu vou fazer. Pelo segundo jogo consecutivo, você começa lá do Luiz Henrique ali. Como é que tá o entrosamento de vocês, que já vem desde a base, né? Tá funcionando bem no profissional, na sua opinião? Eu conheço o Luiz Henrique há muito tempo, jogamos junto na base. Então, por enquanto, tá dando tudo certo. Tá certo. Obrigado, Ribamar. Só uma informação, Luiz. O Jefferson acabou saindo mais rápido que pôde aqui do campo, porque vai passar pelo procedimento de pontos e aí por isso pediu para não falar no intervalo. Legal, a torcida do Vasco gritando o nome do técnico Ricardo Gomes. Aí o Ricardo. Os dois times vão para os vestiários. Daqui a pouquinho, os melhores momentos do primeiro tempo com análise de Rafael Rezende. Obrigado, Ricardo. Nunca deixamos de reverenciar nossos ídolos. A mensagem do torcedor do Vasco e o agradecimento de Ricardo Gomes. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem muito mais para você já. Os melhores momentos de 0 Vasco, 0 Botafogo. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Alô, amigos do Premier, falamos mais uma vez ao vivo de São Januário, no Rio de Janeiro, do estádio do Vasco da Gama. 0 Vasco, 0 Botafogo. Eu estou com o Rafael Rezende. Primeiro tempo não teve muita emoção não, né, Rafael? Não, longe disso, mas foi um primeiro tempo de duas equipes mais preocupadas em não deixar o adversário jogar, principalmente o Botafogo, né? Tentando sempre estar com as duas linhas bem definidas para tirar os espaços do Vasco. E com isso não teve força para se aproximar da dupla de frente, por mais que ela também auxilie no jogo defensivo. A gente vai ver nos melhores momentos que o Botafogo chegou a ter uma grande oportunidade também, por falha, né, individual da zaga do Vasco, que o Rodrigo não consegue fazer o recuo da melhor forma para o Martins Silva. E o Vasco não, o Vasco teve pelo menos uma grande oportunidade também, por falha, né, individual da zaga do Vasco, que o Rodrigo não consegue fazer o recuo da melhor forma para o Martins Silva. E o Vasco não, o Vasco teve pelo menos uma grande oportunidade, aquela construída com o Nenê para o Riascos, que veio numa jogada trabalhada. O Riascos também levou vantagem no início pelo lado, né, fugindo da dupla de zaga, né, é um 9 que não fica preso dentro da área, consegue ter também um contra um pelo lado do campo, sambou para frente do Diogo Barbosa, conseguiu um cruzamento e aí o Jorge Henrique não teve altura suficiente, né, ele acaba subindo um pouco antes e cabeceando para fora, mas um Vasco um pouco mais encorpado, e acho que a consistência, um trabalho um pouco mais longo, né? Jogadores que já se conhecem há mais tempo num time titular fazem diferença nesse processo. Esta foi a grande chance do Botafogo no primeiro tempo com o Ribamar. Numa falha individual. O Botafogo afunila demais as jogadas. O GG marca pelo lado esquerdo, cria centralizado. É uma tendência dos jogadores do Botafogo no meio-campo centralizarem o jogo. Usaram menos o Diogo e o Luiz Ricardo do que deveriam no primeiro tempo. Mas jogada construída, bonita, a que o Nenê recebeu nas costas da dupla de volantes do Botafogo e achou o Riascos pelo lado. Ele limpou bem o Ayrton, bateu consciente, né? Ele corta para o pé esquerdo e bate consciente, de curva, por muito pouco não faz um golaço. Foram os melhores momentos do primeiro tempo para você com a análise de Rafael Rezende aqui no Premier. Nós vamos para um rápido intervalo, já o segundo tempo
Daqui a pouquinho o Rafael responde se ele mexeria no Vasco ou no Botafogo para esta segunda etapa. Por enquanto, 0 a 0. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Seu prato. Alô, amigos do Premier. Falamos de novo ao vivo do Rio de Janeiro. Esse é o Campeonato Carioca. Eu estou com o Rafael Rezende. Daqui a pouquinho, todas as emoções do segundo tempo. Veja aí a torcedora. Manda essa mensagem. Capricha. Tá ali no dedinho ali. Tem coisa boa ali no telefone acontecendo. Falamos aqui de São Januário. Vamos falar do Flamengo. O Flamengo fez 5 a 0 no Rezende. Rafael, o Rezende é um adversário ruim ou o Flamengo está se acertando na temporada? O Rezende está na média dos pequenos no Campeonato Carioca. O Flamengo fez um bom jogo, que começou a decidir muito cedo. Sheik com menos de um minuto, né, na cobrança de escanteio. O Cirino fazendo 2 a 0 logo na sequência. Em 6 minutos a vitória estava praticamente resolvida. Mas o Flamengo não parou. O Flamengo continuou trabalhando para chegar a um grande resultado. Cirino fez mais um. O potencial é bom, hein? É um bom potencial para a temporada. Cirino faz o segundo numa bonita jogada. Mancoelho consegue acionar ele pelo lado com a marcação bem desencaixada, né? Ele corta para o meio para fazer o gol. Cirino, Mancoelho se machucou. Não sabe ainda a gravidade da situação do argentino, mas o jogador está entrando bem no time, né? Sim, uma perda complicada porque nem o Alan Patrick, nem o Ederson também por problemas físicos, né, conseguem trazer a regularidade do Mancoelho no meio-campo do Flamengo. Ele compõe bem, ele tem bom passe, consegue acionar o trio ofensivo, ele consegue ocupar melhor os espaços do campo do que os outros jogadores que o Flamengo tem para desempenhar uma função próxima, semelhante. Estamos trazendo a vitória do Flamengo sobre o Rezende. Eu aproveito para falar do outro grande. Estamos acompanhando aqui Vasco e Botafogo. Temos a vitória do Flamengo. Quem você contrataria para técnico do Fluminense, Rafael Rezende? Simples assim, de cara, Simples. Um chute. Você agora é o presidente, quem você contrata? Eu tentaria fazer com que o Cuca voltasse antes. Negociar o máximo. É ruim esperar um treinador por 2 meses, porque é um período de maturação na temporada de trabalho. O Fluminense, né? fez isso com o Abel Braga. Não é a melhor das opções. Pensando em chegar no Campeonato Brasileiro num bom nível de atuação com um novo treinador, é melhor que acerte logo. Outras opções no mercado, como o Oswaldo e o Levi, podem trazer uma regularidade, um trabalho melhor do que o Fluminense vinha fazendo. Vamos trazer agora a classificação de momento do Campeonato Carioca. Falando do Fluminense, ele permanece na 4ª posição do seu grupo, mas já bastante ameaçado. O Fluminense corre risco. Estamos acompanhando a classificação. São 2 grupos. Os 4 primeiros do A se classificam, os 4 primeiros do B também se classificam. O Vasco está indo a 17, Boa Vista 15, Bangu 11, veja, Fluminense 7, Cabo Friense 7, Portuguesa também 7, o Rezende tem 6. O outro grupo, o grupo do Botafogo, traz o Botafogo chegando a 19 pontos. Com empate, o Botafogo vai chegando a 19. O Botafogo já está matematicamente classificado. Flamengo também numa situação bastante confortável, com 16. O América e o Madureira têm 11, o Friburguense 8. Aí vem um outro ponto, né? O Fluminense é o grande que sofre nesse momento em termos de classificação. Eu não teria demitido o Eduardo Batista, né? Antes de falar em contratação de um novo treinador. Não teria. Não, teria dado mais tempo. Um dos defeitos do Fluminense na última temporada foi exatamente trocar demais o comando ao longo da temporada. Isso pesou no rendimento da equipe durante 2015. Mas me parece muito claro agora, nessa situação, que o Fluminense faz a opção por um técnico cascudo. Fugindo Veio de apostas como Cristóvão, como Drubski, Anderson e Eduardo. E agora vem para Levi, Oswaldo, Cuca, Abel, são as opções do Fluminense. Sim, que tem outro peso, né? Que conseguem se sustentar no cargo, no comando do time em sequências não tão favoráveis em termos de resultado, né? O Fluminense precisa de estabilidade e parece só acreditar que ela exista quando um treinador renomado, mais cascudo, como você disse, está à frente da equipe. Vai voltando aí o Botafogo para o segundo tempo. E a pergunta que eu fiz na ida para o intervalo, Rafael Rezende, você mexeria nos times do Vasco ou do Botafogo? Acho que uma mudança natural no Botafogo, com o Neilton cada vez mais inteiro, seria a entrada do Neilton para trazer essa aproximação dos jogadores que se movimentam numa linha de meio campo, digamos assim. Por mais que o Neilton não seja meio campista de origem, ele poderia fechar um lado esquerdo e se aproximar da dupla de frente com mais punch, né? Seria um jogador
com uma força maior para fazer esse trabalho do que o GG apresenta. O GG compõe bem, tentou fechar os lados para as subidas do Madison, mas não consegue ser tão eficiente no trabalho no momento da transição ofensiva, no momento em que o time tem a bola. Então seria natural esse processo. O Vasco tem uma equipe organizada, né? Esse 11 já definido, um time com característica marcante de pegada, de boa aproximação dos homens de frente desde o último ano. O Éder Luiz traz mais velocidade pelos lados, o Thales consegue ter uma presença de área, agora mais fininho, né? Contando com confiança desde o início do ano, e pode também fazer alterações nesse sentido, se o empate permanecer, por exemplo. Mas o Vasco parece mais inteiro em termos de organização dentro do campo do que o time do Botafogo. O Botafogo foi eficiente numa das fases do jogo, tentando impedir o Vasco de construir as suas chances, mas não teve tanto mérito assim no momento de se posicionar no campo de ataque. Luiz. Guido Nunes. Análise do Rafael perfeito sobre o Botafogo. Neilton entra no lugar do Luiz Henrique. Uma informação sobre o Jefferson: ele levou 5 pontos ali na região da orelha direita.